Não espere o 1º de janeiro, sua vida começa quando você desperta. Inscreva-se no canal e permita-se reflorescer com mais consciência, presença e verdade. Olá! E se a gente te dissesse que a solução para a exaustão não é ter mais força, mas sim mais clareza? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar tudo. A de que o verdadeiro despertar não vem da briga, da luta, mas sim da lucidez. Sabe, a gente vive numa cultura que o tempo todo diz pra gente ser mais forte, pra empurrar aquela pedra com mais vontade, mas e se esse esforço todo for, na verdade, a própria armadilha? A ideia aqui é que ficar insistindo em ser mais forte pode ser justamente o que nos prende nesse ciclo de cansaço sem fim. E é aqui que o jogo vira. Porque a alternativa para a força não é a fraqueza como a gente poderia pensar, é a lucidez. Não se trata de botar mais pressão, mas de ter mais percepção. É a capacidade de enxergar a situação e a si mesmo com uma clareza que, olha, simplesmente desmonta a necessidade de lutar. A escritora Margaret Yourcenar capturou isso de um jeito perfeito. Olhar a vida com lucidez não é só pensar melhor, sabe? É como nascer de novo. É o nosso verdadeiro ponto de partida, o momento em que a gente, de fato, começa a viver. Vamos começar falando de tempo. A nossa cultura adora marcar data para a mudança, né? A próxima segunda-feira, o 1º dia do ano. Só que o despertar de verdade não funciona assim. Ele não tem hora marcada. É um sentimento que, nossa, muita gente vai reconhecer. Não é aquele cansaço físico de um dia puxado de trabalho, mas um esgotamento lá no fundo, uma exaustão da alma mesmo. É aquele ponto de ruptura que acontece por dentro, quietinho, sem ninguém ver. Então, o ponto crucial é este. Enquanto todo mundo está celebrando as grandes promessas de Ano Novo, os verdadeiros pontos de virada na vida são muito mais comuns. Eles acontecem no meio do caos do dia a dia, numa terça-feira qualquer, quando a verdade simplesmente não pode mais ser ignorada. Ok, agora vamos para a ciência por trás dessa sensação de estar paralisado. E olha, não é uma falha de caráter, tá? É pura neurobiologia. O que acontece no nosso cérebro quando a gente está no limite da exaustão? É fascinante. A pesquisadora Lisa Feldman Barrett explica que, sob estresse crônico, a parte mais racional do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, fica literalmente sem energia. Ele meio que desliga. E quem assume o comando? O sistema límbico, que é a nossa parte mais reativa, mais instintiva. Basicamente, a gente para de pensar e passa a só reagir. E essa imagem aqui ilustra brilhantemente as duas estradas que a gente pode pegar. De um lado, tem a ação lúcida, pensada, madura. Do outro, o comportamento reativo, que o psicólogo Rossandro Klinge chama de modo bicho, puramente impulsivo e, na maioria das vezes, bem destrutivo. E essas são as consequências na prática. A pessoa jura para si mesma que vai mudar, mas volta para o mesmo padrão. Fica irritada sem nem querer, adia aquelas conversas importantes. Isso não acontece por falta de vontade, mas porque a parte do cérebro que cuida do planejamento está basicamente offline. Certo, já entendemos a biologia. Mas o que é que alimenta esse estado? Vamos olhar agora para as pressões, tanto as que vêm de fora, quanto aquelas que a gente cultiva por dentro, que nos mantêm presos nesse ciclo. Tem um filósofo, o Byung-Chul Han, que fala da sociedade do cansaço. A gente vive numa cultura de desempenho máximo, onde estar exausto virou a regra, e não a exceção. E as mensagens vêm de todos os lados, né? Seja forte, mas seja leve, seja bonita, esteja disponível, seja produtiva, mas sempre com um sorriso no rosto. É uma lista de exigências contraditórias, impossíveis, que uma hora ou outra acaba quebrando a gente por dentro. Agora, vamos olhar para uma das maiores pressões internas, uma que muitas vezes nos deixa acorrentados ao passado. Afinal de contas, o que é o ressentimento? Essa metáfora do Rossandro Klinge é forte, mas é perfeita. Eles descrevem a mágoa como uma coisa tóxica que a gente recebeu de outra pessoa, mas que, por algum motivo, a gente escolhe guardar. E isso vai envenenando o nosso próprio sistema. E essa é a consequência devastadora. Quando a mágoa vira o sol do nosso sistema emocional, todo o resto é forçado a girar em torno dela. Nossa paz, nossa energia, nosso foco, nosso futuro. A vida fica parada, presa numa órbita de dor. Ok, já diagnosticamos o problema, a biologia, as pressões. Vamos agora para a solução. A estratégia não é lutar mais, é ver com mais clareza. Essa é a pergunta central que guia a gente para
para a segunda metade aqui da nossa análise. Se empurrar com mais força não está funcionando, qual é a alternativa real, prática, para sair disso? A resposta é a lucidez. E a definição aqui é fundamental. Não é só sobre ser inteligente, é a capacidade de agir com consciência, de fazer escolhas a partir de um lugar de calma e de maturidade, em vez de ser sequestrado pelas emoções do momento. Uma das maiores ferramentas da lucidez é o perdão. Mas calma, não do jeito que a gente costuma pensar. Perdoar não é esquecer. É, como diz o Klinge, lembrar sem que a ferida sangre. Não é concordar com o que fizeram, mas sim um ato estratégico de economia emocional para liberar a nossa própria energia. E essa é a conclusão poderosa sobre o perdão. É um ato de autoafirmação. É tirar a mágoa do trono e se colocar de volta no centro da própria vida. É pegar o poder sobre o nosso estado interno de volta para a gente. Vamos para a parte final, a mais prática de todas. Se o despertar é um renascimento, como é que ele se sustenta? A resposta é simples: através de hábitos. A grande transformação não vem de um evento espetacular. Ela é construída aqui, nos pequenos atos de lucidez do dia a dia. Um limite que a gente finalmente coloca. Uma pausa antes de responder. Um não que a gente diz com calma e sem culpa. Cada um desses atos é um tijolinho na construção de uma vida nova. E para a gente fechar, fica essa reflexão final. Essa mania de esperar pelo momento perfeito, pelo dia 1º do mês, pelo ano que vem, isso é uma armadilha. A verdadeira oportunidade de recomeçar não está na agenda. Ela existe em cada instante em que se escolhe a consciência em vez do piloto automático. O poder está no agora. Continue sua jornada de reflorescimento. O autocuidado é uma prática contínua, e você merece esse espaço de pausa e verdade. Encontre mais ferramentas, inspiração e um ambiente seguro para cuidar de si. Acesse o link e retire gratuitamente o seu e-book de autocuidado. E, se sentir que chegou o momento, agende a sua sessão de terapia e permita-se viver um tempo só seu.